Ok, senhores, professor Rian aqui mais uma vez na disciplina de Circuito CC. Uma grande alegria, um grande prazer estar com todos aqui novamente. Peço licença, autorização aí para entrar em cada lar, em cada ambiente de trabalho, aonde quer que você esteja aqui assistindo essa aula conosco, ok? Hoje, nessa semana, o conteúdo preparado são as leis de Kirchhoff. Tá? Então nós vamos estudar, compreender, trabalhar, exemplificar, exercitar as leis de Kirchhoff, que são fundamentais para análises mais complexas de circuitos elétricos. Né? Análises por malha, análises por nó, né? Até por superposição. Então tudo isso é necessário, né, que a gente compreenda muito bem essas leis de Kirchhoff. Assim como as leis de Ohm, né, são fundamentais para esse início, para essa introdução de circuitos elétricos, as leis de Kirchhoff também vão dar sequência aí para o nosso entendimento, ok? Então uma boa noite a todos, vem comigo que nós vamos a partir de agora apresentar os conceitos, né, e as tecnologias envolvidas aí na lei de Kirchhoff. Bacana? Vamos lá. Bom, olha só pessoal, deixa eu colocar o meu apontador laser viajado aqui, ó. Isso, beleza, olha só. Gustav Robert Kirchhoff, né, ele era um físico alemão, rapaz. E ele desenvolveu vários trabalhos na área de eletricidade, tá? E até utilizando princípios de conservação de energia, enfim, vários trabalhos na área e estudou essas relações entre corrente e tensão de um circuito, dando sequência aí aos trabalhos que já haviam sido iniciados por outros cientistas que nós já vimos, né? E ele, com isso, ele conseguiu concluir, chegar à conclusão aí de duas leis. Quais são elas, né? Essas duas leis de Kirchhoff. A primeira lei conhecida como lei de Kirchhoff para a corrente. Simplesmente LKC. Por que LKC? Lei de Kirchhoff para a corrente. Por que uma lei? Porque todo circuito elétrico ele vai obedecer, todo circuito elétrico ele vai seguir essa lei, né? Vai seguir essa regra, vai seguir esse comportamento. E a outra lei que o Kirchhoff enunciou, que vale também para todos os circuitos elétricos, que é a segunda lei conhecida como lei de Kirchhoff para a tensão, LKT. Então é muito comum, vocês vão escutar isso muito em livros, videoaulas, enfim, né, LKC e LKT. LK é de lei de Kirchhoff, C de corrente e T para tensão. Eu já vi alguns autores, alguns livros, ao invés de falar LKC, fala LCK, Lei das Correntes de Kirchhoff. Semelhantemente, aqui embaixo, eles falam de Lei LTK, Lei da Tensão de Kirchhoff. Então, vocês podem encontrar isso por aí. A forma que eu adotei aqui, que é mais comum, que a gente mais observa, é o LKC e LKT, ao invés de LCK, LTK, mas enfim, né, isso não será o maior dos problemas, posso te garantir, né, a sequência aí das letras. O importante é a gente entender que nós temos a lei de Kirchhoff das correntes e a lei de Kirchhoff aplicada para as tensões, beleza? Joia? Então, para a gente começar a entender o que essas leis definem, como é que elas trabalham dentro de um circuito elétrico, é importante apresentar já, né, de antemão, um conceito aqui, ó, de nó, de ramo e de malha. Tá? Então, apresentar um conceito inicial dessas três definições. Do que é um nó, o que é um ramo, o que é uma malha. Certamente você já deve ter escutado isso por aí, talvez até por mim mesmo, né, em alguma solução de circuito, comentar isso aqui é um nó, isso aqui é um ramo, uma malha. Então, a gente vai tentar definir isso aí um pouquinho melhor. O que é um nó? Olha só, qualquer ponto de um circuito no qual há conexão de dois ou mais ramos. Ixi, né? Bastante nebuloso. Vou mostrar isso no circuito, eu acho que vai ficar mais claro. Mas por enquanto, grava aí o que é um nó. Né? Um ponto de um circuito onde tem a conexão de dois ou mais ramos. Mas professor, eu não sei o que é um ramo. Calma, ramo, vou explicar aqui embaixo. É qualquer trecho de um circuito que esteja compreendido entre dois nós. Ó, uma coisa puxando a outra, né? Há um loop aí. Nó. Ponto no circuito onde eu tenho dois ou mais ramos. Mas o que é um ramo? Um ramo é um trecho de um circuito que está compreendido entre dois nós. E por fim nós temos ainda a malha. O que é a malha? É um caminho fechado de um circuito, que eu começo de um ponto, aonde a corrente começa a percorrer o circuito por um ponto, ele segue um sentido horário,
ou anti-horário, nós vamos definir isso, vocês vão escolher o sentido que vocês desejam, nós vamos arbitrar esse sentido, e a gente começa a partir de um nó, né, passa por todo o caminho de um circuito, uma série de nós, por vários ramos, até chegar no mesmo nó de origem. A gente dá uma volta completa, inteira. Então, quando eu consigo dar uma volta inteira no circuito, voltar no mesmo ponto de origem, ali eu tenho o que nós chamamos de malha, ok? Vamos ver, então, aplicado isso no circuito, como é que funciona, pessoal? Olha só, primeiro conceito de nó que nós apresentamos, né? O que é um nó? Um nó é um ponto do circuito onde eu conecto dois ou mais ramos. Vamos ver se isso é verdade? Eu identifiquei aqui até uma bolinha mais grossa, né, como um nó, e aqui um nó. Um nó em cima e um nó embaixo. Nós vamos cada vez mais desenvolvendo esse conceito de nó até estudar, né, com profundidade a solução de circuitos por análise nodal ou por nós, tá? Mas olha só, marquei um nó aqui, Por que eu marquei um nó em cima e um nó embaixo? Esse nó aqui, pessoal, não pertence só ao R2, não. Esse ponto aqui é o mesmo ponto do negativo da fonte, que é o mesmo ponto aqui da R3. Ó. Eu tenho um barramento que eu resumi por uma bolinha aqui, mas que eletricamente falando, perceba e entenda esse conceito, é o mesmo ponto aqui, o mesmo ponto aqui e o mesmo ponto aqui. Tá entendendo? Em cima, é o mesmo ponto que sai do R1? É o mesmo ponto que entra no R2? É o mesmo ponto que entra no R3? Eletricamente falando, o nó, ele compreende a saída do R1 até a entrada do R2 e a entrada do R3. Compreende o positivo da fonte? Não, porque aqui, olha lá, eu já tenho, eletricamente falando, eu tenho uma queda de tensão em cima do resistor 1, então aqui é outro ponto. Poderia até ser um outro nó que pega a tensão aqui da fonte. Ok? Mas vamos lá. A definição de nó, eu tenho um ramo. O que é um ramo? Ó, um ramo, né? Ele está localizado entre dois nós. Então, se eu tenho um nó aqui e definir um nó aqui embaixo, eu tenho aqui como um ramo. Ó. Esse ramo que pega a fonte e o resistor, ele está entre dois nós. Perfeito. E o R2? Está entre dois nós. Perfeito. E o R3 está entre dois nós. Olha o R3, tá vendo? Então, quando eu mudo o conceito agora para ramo, eu vou ter um primeiro ramo aqui, entre esse nó de cima e o nó de baixo. Um segundo ramo que começa aqui, vai pelo R2, chega no nó de baixo. E o terceiro ramo aqui no R3. Eu tenho três ramos. Né? Um ramo formado por R1 e a fonte, um ramo formado por R2 e um ramo formado por R3. Estão entendendo? Compreenderam? E malha? Qual o conceito de malha, hein, pessoal? Só antes de falar de malha aqui, percebam que eu marquei em azul aqui um ramo, né? E para não ficar muito poluído o desenho, eu acabei não marcando, mas aqui do R2 eu teria outro ramo, e passando pela R3 até chegar no nó de baixo, o terceiro ramo, ok? Malha. Eu tenho aqui, ó, comecei um caminho, dei a volta, fechei. Isso é uma malha. Só tem uma malha nesse circuito? Não. Eu posso ter uma outra malha aqui. Ó. Eu começo nesse nó, circulo um pedaço do circuito, chego no mesmo nó. Aqui eu comecei nesse nó, circulei o meu circuito, voltei no mesmo nó, no mesmo ponto de origem. Todo o caminho fechado é uma malha. Um caminho fechado é uma malha. Né? Então, percebam que isso vai ter uma janela também, né? Um quadrado, um retângulo, tal como queiram aí. Então, se eu saio daqui, faço esse caminho, volto para o mesmo nó, é uma malha. Saí desse nó, fiz um outro caminho e voltei para cá, é uma malha. Eu ainda tenho uma malha externa aqui ainda. Ó. Vou sair desse nó de baixo. Vou circular aqui no R1. Não vou voltar aqui não, eu já fiz essa malha em vermelho. Eu saio desse nó, vou circular, passar aqui pelo R3 e voltar. Uma malha externa, ó, pegando esse retângulo externo. Então aqui facilmente eu identifiquei três malhas. Né? Eu teria uma malha que está desenhada aqui em vermelho, uma outra que eu poderia desenhar aqui nesse retângulo menor e uma pegando todos por fora aqui ainda, ó, uma janela maior aqui. Então tem três opções de malha possíveis aqui ainda. Né? Entendeu? Então esse é o conceito de malha. Ramo é só um trecho do circuito entre dois nós. Ó, um pedaço do circuito aqui, daqui para cá em azul, um segundo ramo e um terceiro ramo. Ficou claro esses conceitos? Ah, professor, Leandro ficou um pouco de dúvida. Manda lá no grupo que a gente vai ter o maior prazer em ajudá-los a responder. Joia? E aí, pessoal, olha só, vem o conceito, antes de falar de Kirchhoff, né, a lei, o LKT e o LKC,
é importante a gente fazer mais um conceito, apresentar mais um conceito para vocês do conceito de elevação de tensão e queda de tensão. Então, nos circuitos que vocês vão encontrar aqui em circuitos de corrente contínua, não é diferente para o circuito de corrente alternada e circuito de modo geral, nós temos as elevações de tensão e uma elevação de tensão, o próprio nome diz, a tensão é elevada. Quem que faz uma elevação de tensão? Quem que promove uma elevação de tensão? É uma fonte de tensão, por exemplo. Né? Fonte de tensão, uma força eletromotriz, né? De um gerador de energia. Quando eu estou fazendo uma força eletromotriz de uma turbina hidráulica, eólica, enfim, né? Eu consigo produzir uma força eletromotriz, que é o gerador de energia, e ali aquilo é uma elevação de tensão para o meu circuito. Eu estou como se estivesse aumentando a altura da minha caixa d'água. Lembra daquela analogia? Né? Vou continuar usando até o final do curso essa analogia. Então eu tenho aqui uma elevação de tensão. Tudo que promove uma elevação de altura, uma elevação de tensão, nós chamamos esse nome, elevação de tensão. Percebam que quando eu tenho aqui um elemento no meu circuito que ele funciona como uma elevação de tensão, a corrente ela sempre vai do mais, sentido convencional da corrente, do mais, vai circular lá no meu circuito e volta aqui para o menos. Né? Então a gente fala que a corrente ela sai do mais e volta para o menos. E a tensão, pessoal, né, seja ela de elevação ou a gente vai ver na próxima aqui queda, a gente faz aqui uma setinha aqui meio curva, né? É comum, padrão de fazer isso em circuitos. A corrente normalmente pode ser mais reta, né? E a elevação, para mostrar, não precisa ser curva, não quero fazer reto, pode fazer. Mas a tensão, a elevação de tensão, tanto quanto a elevação quanto a queda, sempre vai do menos para o mais. Tá? Então, para a gente não se perder na hora de fazer uma análise utilizando a lei de Kirchhoff, né? Quando a gente tem uma elevação de tensão, a corrente, uma fonte representada aqui, uma bateria representada aqui, ela sai do positivo, né, e volta para o negativo. Então, ela sai do polo positivo de uma pilha e volta no polo negativo de uma pilha. E a tensão sempre do menos para o mais. Perceba que o sinal da corrente aqui, a ponta da setinha, está no mesmo sentido aqui, ó, da tensão, de elevação. Na queda vai ser o contrário. Vamos ver que a setinha aqui, ó, a tensão é contrária ao sentido da corrente. Por quê? Porque agora nós temos uma queda de tensão. O que é uma queda de tensão? Quem promove uma queda de tensão? As resistências, por exemplo. Vocês vão ver lá em circuito de corrente alternada que os capacitores também promovem uma queda de tensão. Os indutores também promovem queda de tensão. Vai ser motivo lá de CA. Por enquanto aqui em CC, o nosso elemento, nossa carga, né, quem consome essa energia, aonde nós dissipamos a potência, enfim, né, é a resistência de uma lâmpada, por exemplo, né, de um chuveiro elétrico, de uma torneira elétrica, como nós já falamos em aulas passadas aí. Tá? Então, queda de tensão, aqui ó, eu coloquei até a primeira lei de Ohm aqui, V igual a R vezes I. O elemento resistivo é que promove uma queda de tensão. E aí vale a pena relembrar o conceito que nós vimos lá, né? Que uma resistência elétrica, quando é percorrido por corrente, ou uma resistência percorrida por corrente, ela será submetida, ela vai provocar uma queda de tensão no meu circuito. Então, toda resistência no meu circuito elétrico, ela provoca uma queda de tensão. Ok? Frisei aqui a queda de tensão. Uma fonte de tensão, pilha, bateria, um gerador, ela promove uma elevação de tensão para o meu circuito. E a queda de tensão, a corrente, pessoal, se eu marquei o sentido da corrente para a minha direita aqui, significa que a corrente sempre vai do mais para o menos. Ok? E a tensão, do menos para o mais. Então, na hora que a corrente atravessa um resistor, ela provoca uma queda de tensão, uma tensão contrária ao meu circuito. É como se eu estivesse abaixando a minha caixa d'água. Como se eu estivesse diminuindo a altura. Então, toda resistência, ela promove uma redução de altura, uma queda de tensão, uma queda de altura, uma queda de pressão. Toda fonte, se ela estiver posicionada da forma correta, nós vamos ver que tem a polaridade da fonte envolvida, ela, se for posicionada da forma correta, ela promove uma elevação de tensão, uma elevação de altura. Tá? Então perceba que no elemento resistivo, a corrente sempre vai do potencial maior para o potencial menor,
E a queda de tensão é sempre do menos para o mais. Menos para o mais. A tensão, ó, sempre do menos para o mais. A corrente, sempre do mais para o menos. Do mais para o menos. Tá? Então, percebam que a corrente, para a gente manter essa convenção e não errar na hora de fazer uma análise de circuitos, a corrente sempre vai do polo positivo para o polo negativo. Sempre vai do maior potencial mais para o menor potencial menos. A tensão, a gente vai marcar a tensão como uma outra setinha que sempre vai do menos para o mais. Da menor altura para a maior altura. Da menor altura para a maior altura. Isso tem que estar muito claro, vocês têm que entender isso muito bem, porque na hora que eu tiver um circuitinho lá, vai ter setinha para tudo e quanto é lado. Né? A gente tem que saber o que a gente vai analisar nesses casos. Bacana? Joia? E outro conceito importante também, pessoal, que vocês têm que ter aí em mente, é o conceito de fonte de tensão constante e fonte de corrente constante. Nós vamos iniciar, não, acho que nós já vamos iniciar com fonte de corrente também. É comum, né, quando a gente está começando a estudar circuitos, aparecer muita fonte de tensão. Mas nós vamos ver também fonte de corrente já e fonte de corrente constante. O que é isso? O que é uma fonte de tensão constante? Aqui tem a simbologia mais comum para a fonte de tensão CC, corrente contínua constante. Olha lá, pode ser esse símbolo aqui, pode ser esse outro símbolo redondinho, ou esse daqui. Eu posso ter vários, uma barra grande e uma menor, uma barra grande e uma menor, significando que eu tenho ali várias pilhas em série. Né? Então aqui, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Eu poderia falar que aqui eu tenho aqui uma pilha, duas pilhas, né? Eu posso colocar mais um, repetir esse símbolo aqui, que seria 4 pilhas, enfim, né? Vocês vão encontrar várias formas, ou só um mais e uma barra maior, uma menorzinha, né? Indicando que é uma fonte de tensão de corrente contínua constante. Se eu tiver um mais e um menos aqui, também eu indico que é uma fonte de corrente, uma fonte de tensão contínua. Porque fonte CA, fonte de tensão corrente alternada, a fonte de tensão, quando ela é no ambiente lá, alternado, não vai ter um mais e um menos. Eu vou ter que um símbolo de uma senoide. Então, sempre que tiver um mais e um menos, significa que é fonte de tensão contínua constante. Por que constante, pessoal? Porque, olha só, não importa a corrente que a fonte de tensão vai entregar para a carga, né? Então, quem vai definir aí a corrente vai ser a nossa carga, vai ser o nosso resistor, vai ser o nosso chuveiro, vai ser a nossa lâmpada, vai ser a carga conectada nos terminais da tomada. Isso que vai definir a corrente que vai passar pelo circuito. Não importa a corrente, eu estou afirmando que a tensão, que a corrente em miliampere aqui, ou poderia ser ampere, eu posso subir a corrente para mais, para menos. A tensão aqui sempre vai ser de 3 volts. Ok? Então eu estou falando o seguinte, olha, eu vou ter uma fonte de tensão aqui, ó, 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts. Se eu falar que eu tenho uma fonte de tensão de 3 volts, como se fosse 2 pilhas de 1,5 volt cada uma, conectadas em série, por exemplo, né? Eu vou ter uma tensão de 3 volts. Ok, né? Ah, mas se eu ligar uma lâmpada, 3 volts. Se eu ligar um chuveiro, se fosse possível, a gente sabe que na prática isso não é possível, não é viável, porque se eu ligar um chuveiro numa fonte de 3 volts, né, a corrente que não vai nem circular, não vai ter potência suficiente para aquecer um chuveiro com 3 volts, né? Enfim, nós sabemos que na prática não existe fonte de tensão constante. Se eu começar a drenar muita corrente dessa fonte, a tensão começa a cair. Né? Então, isso até é o famoso blackout. Se eu começar a demandar uma corrente muito alta do meu sistema e a minha fonte de tensão não for capaz de suprir toda aquela demanda que o sistema está exigindo, a tensão vai caindo, vai caindo, vai caindo e entra em colapso, que nós chamamos, né? Ou entra em famoso blackout. Né? Então, se a carga no Brasil, por exemplo, aí, for muito alta e eu não tiver uma geração que acompanha essa demanda alta por energia, a tensão começa, a frequência, aí todo um processo óbvio, né? A frequência começa a cair e depois você vai observando a frequência do sistema caindo, quando é corrente alternada, a tensão depois vai entrando em colapso, porque ela não consegue suprir aquela carga, aquela demanda, e aí o sistema vai para blackout. Tá? Mas aqui nos nossos circuitos iniciais de corrente contínua, nós vamos praticar, trabalhar, considerando que a fonte de tensão, se eu colocar aqui 5 volts, 12 volts, 3 volts, ela não vai mudar o valor ali, vai permanecer constante, independente da corrente que a carga estiver solicitando. Quando eu falo carga, entendam como resistor.
Bacana? Da mesma forma, eu vou ter aqui a fonte de corrente constante. Então, agora eu mudei. Agora eu vou ter, por exemplo, 2 mA. Não importa qual a carga que está conectada, a fonte vai liberar sempre 2 mA, 2 A, 5 A, né? Independente. E a tensão que eu vou ter pode variar. Então, a tensão na carga vai variar. Né? Se eu tenho uma fonte de corrente de 2 A, para simplificar a análise, e uma resistência de 3 ohms, qual que é a tensão que eu vou ter em cima da carga? Né? 3 ohms vezes 2 amperes, 6 volts. Se eu mudar a carga, colocar 10 ohms, a fonte vai continuar mandando os mesmos 2 amperes ou 2 miliamperes. Só que agora vai ser 2 amperes vezes 10 volts, vezes 10 ohms, que vão ser igual a 20 volts. Então aumentou a tensão. A tensão sobre a carga vai variar muito, de acordo com a resistência da carga, né? De acordo com o valor da resistência da carga. Mas a corrente que a fonte está mandando vai ser sempre constante. 2 amperes, 2 amperes, 2 amperes, ou 2 mili, como está no caso aqui. Né? E olha o símbolo aqui, é importante vocês observarem. O símbolo de fonte de corrente. Uma bolinha com uma setinha. Essa setinha, inclusive, indica se a corrente está passando pela fonte, saindo, né? Aqui é o mais da fonte, está saindo do mais, voltando aqui no menos. Se a setinha estiver para baixo, significa que o mais está para baixo, ela vai sair por baixo, vai dar a volta no circuito, completar a malha, as várias malhas que tiverem, inclusive, e voltar para o negativo. Entendeu? Então, a fonte de corrente, o sentido aqui da seta, para cima ou para baixo, né? Para um lado ou para o outro, já vai definir por onde a corrente está saindo, né? Ela sai aqui na ponta da seta e ela volta na outra extremidade. Bacana, pessoal? Então, esses são os conceitos importantes que a gente precisa para entender tanto o conceito de uma fonte de tensão constante, fonte de corrente constante, que são os conceitos que nós vamos utilizar aqui para entender a lei de Kirchhoff. Bacana? Eu vou pausar o vídeo, vou chamar de parte 1, e já vou colocar aqui a parte 2 para entrar no detalhe do que é a lei de Kirchhoff da tensão e a lei de Kirchhoff da corrente. Aliás, estou pensando, pessoal, eu acho que eu vou deixar esse conteúdo como sendo a aula de hoje, a aula de hoje da disciplina. Quer ver? Isso, pensei bem aqui. Vou parar a parte 1 aqui e vou gravar a parte 2, dando um conceito inicial da lei de Kirchhoff da tensão, lei de Kirchhoff da corrente, para na aula de amanhã a gente fazer mais exemplos. Tá? Então, vou terminar a parte 1 agora, daremos sequência na parte 2, para não ficar vídeos aí muito longos, ok? Muito obrigado pela atenção, daremos sequência aí na parte 2, já diretamente com a explicação das leis de Kirchhoff. Bacana, pessoal? Até daqui a pouco.